De olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue se movimentando em busca de novos reforços após as 3 contratações realizadas. Antes da última rodada do Campeonato Paulista, ontem foi a vez do Bugre anunciar Renier como 4º reforço para a sequência da temporada. O atacante é formado nas categorias de base do Santos e chega para compor o sistema ofensivo da equipe alviverde. O jogador de 20 anos estava livre no mercado desde que terminou o contrato com o Peixe no fim do ano passado. Renier chegou a ter uma multa rescisória de 450 milhões de reais, mas com as lesões sofridas acabou perdendo espaço na Vila Belmiro. O atacante estreou profissionalmente pelo Santos em 2020, quando tinha apenas 16 anos, mas por conta das lesões, Renier atuou pelo profissional em apenas 8 oportunidades desde então. O agora companheiro de equipe e também de posição, Ayrton, foi apresentado oficialmente na tarde de ontem. O atacante chegou a estrear com a camisa alviverde na última rodada do Paulista, mas falou pela primeira vez com a imprensa nesta terça-feira. Então, eu vejo como um desafio. Acho que minha vida desde sempre foi movida por isso. Desafios grandes. E eu vim aqui muito motivado para conquistar coisas grandes pelo Guarani. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que o time está meio pressionado, eu sei que a fase não foi tão boa no Campeonato Paulista, mas a Série B vai ser diferente, tenho certeza, que a gente tem muito tempo para se preparar, muito tempo para se qualificar, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Durante a entrevista, Ayrton também comentou sobre a disputa pela titularidade no sistema ofensivo e projetou sua passagem pelo Guarani. Tem muitos atletas de qualidade, eu acho que é mais um momento, quem estiver melhor no momento, acho que vai jogar, e é isso. Tem que estar bem para ajudar o Guarani a conseguir os objetivos. E eu acho que a gente tem que trazer as coisas positivas para cá. Acho que a gente tem que sonhar sim com acesso, sonhar coisas grandes. Faz um bom tempo que o Guarani não joga a Série A. Eu acho que se a gente tiver esse pensamento positivo de sonhar alto, tenho certeza que a gente pode conseguir sim um acesso. Anunciado há 12 dias, o atacante chegou por empréstimo do Atlético Goianiense e esteve envolvido no acordo da transferência de Derrick em definitivo ao Dragão. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Bugre afirmou que espera ter no elenco entre 30 e 32 jogadores para a disputa da Série B. Acredito que a Série B é um campeonato mais longo, né? Acho que uns 30, 32 jogadores, acho que é um número bom. Nessas peças que agora saíram e as que se lesionaram, a gente tem que sim repor a altura das que saíram. Nós vamos tentar, lógico, melhorar o elenco, estamos aí atentos ao mercado, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar com alguns jogadores. Para você ter uma ideia, não tem um jogador do Guarani que não tenha proposta para sair. Assim, então a gente vai ter cuidado sim de ver as peças, está muito difícil o mercado. Durante a conversa entre André Marconato e a bancada da Rádio Bandeirantes, o presidente também confirmou a permanência de Claudinei Oliveira para a disputa do Brasileiro. Quem me conhece aqui no dia a dia sabe a vontade que eu tinha pessoal de trabalhar com o Claudinei. Essa é uma coisa minha, pessoal, pelo que eu entendo um pouco eu não entendo muito, mas o que eu entendo de futebol, eu gosto muito da maneira que o Claudinei se comporta, taticamente e com a diretoria. Acho que você é um cara diferente, sensacional. Então, assim, em nenhum momento passa pela nossa cabeça troca de treinador. Isso, assim, é zero. A busca por um executivo de futebol também foi assunto debatido durante a entrevista. O Bugre conta atualmente com Danilo Silva na função após a demissão de Juliano Camargo, mas segue na busca por um profissional da função para a sequência da temporada. Além disso, o Marconato também comentou sobre o possível interesse em Rodrigo Pastana. Pastana é o seguinte, eu nunca escondi de ninguém, é meu amigo, gosto dele. Tivemos problemas aqui dentro do clube, como em qualquer clube tem, e no momento a gente, que eu já até te falei isso, no momento nós achamos, não foi nem por questão pessoal dele com o Ricardo, tenho certeza que não foi isso, a gente achou que nós mudamos a comissão técnica e mudamos o executivo de futebol para tentar o acesso para o Guarani. Fizemos algo que a gente, naquele momento, entenderíamos que seria proveitoso
uma coisa melhor para o clube, nós tomamos uma decisão. Se foi certa ou errada, Batista, eu sei que o clube deu uma guinada, ganhamos vários jogos seguidos e nos faltou um pouco de gás no final. Enfim, mas em relação ao Rodrigo, tenho certeza que se eu ligar para ele não estiver trabalhando, ele volta numa boa. Após Reniero, o Bugre está próximo de confirmar a contratação de Caio Dantas. O atacante de 31 anos está em processo de rescisão contratual com Água Santa e chegaria em definitivo ao Brinco de Ouro. Caio Dantas disputou o estadual pelo Vitória, mas teve passagem de destaque no Vila Nova durante a Série B do ano passado, com 10 gols em 32 partidas disputadas. Nós estamos esperando realmente chegar os papéis assinados para cravar a contratação do atleta. Mas vem em definitivo, sim, a gente fica com os direitos. Perfeito, vem em definitivo então o Caio Dantas. Isso. E o André Marconato, essa entrevista deu uma repercussão gigantesca, até pelas respostas do Marconato. Entre outras coisas, ele disse que não abre mão do Ricardo Moisés. Pela experiência, elencou lá uma série de adjetivos ao Ricardo Moisés e disse que não abre mão do Ricardo Moisés. E falou também com relação à questão de folha de pagamento. Fiz o questionamento, o CH também. A entrevista foi conduzida por 3 entrevistadores, eu estava na apresentação, CH e o Tigrão, sobre essa questão de investimento. Dos 20 clubes, a folha de pagamento no Guarani é a 14ª. Então, o presidente disse que vai melhorar alguma coisa, mas ele entende e acredita que não é a questão financeira, que quando não há o dinheiro tem que ter criatividade para fazer as contratações. Ah, Batista, mas eu não concordo. Aliás, eu quero aqui agradecer aí aos seguidores lá das minhas redes sociais, né, a todos os seguidores. Ontem eu não participei do programa, eu estava de folga, não participei do programa, mas a galera ficou mandando mensagem para mim, questionando muito algumas respostas do presidente. Né? Por exemplo, ele fala que ele não entende muito de futebol, né? E aí fala também que tem essa questão do Ricardo Moisés, que ele não abre mão. Acho que aí dá pra gente perceber. Mas por que falaram que o Ricardo Moisés não faria mais parte do futebol? Então, assim, tem algumas coisas contraditórias. Mas eu acho que é importante, né, até para o torcedor ouvir do mandatário, ouvir do presidente, que querendo ou não, ele sabendo de futebol ou não, ele é o presidente do clube. É ele que comanda, né? E se ele der uma canetada, as coisas acontecem. A questão do Claudinei Oliveira. A gente percebe que ele deu todo o respaldo ao treinador. Ele, inclusive, elogiando, né, como pessoa, como treinador, na parte tática, né, na parte técnica. Legal. A gente percebe que as contratações têm o dedo do Claudinei, que são jogadores que já trabalharam com ele. E assim, acaba com essa resposta também com aquela conversa que estava rodando aí, né? Depende do executivo. Exatamente. O executivo de futebol que chegar pode não querer o Claudinei Oliveira. Nada disso. Acabou a conversa. Acabou, colocou uma pedra em cima desse assunto. Então ele não vai ter carta branca, o novo executivo, para escolher inclusive o treinador? Não. Não, treinador não. E jogador também não. Por isso que eu acho que não há pressa. Precisa de um outro executivo. Exatamente isso. Eu ia chegar exatamente aqui. Porque o Guarani está fazendo as contratações, né? Apresentou o menino que era do Santos, o Caio Dantas, que aparentemente parece que já está tudo certo, encaminhado, né? E alguns outros nomes que tem o aval do treinador. Então por que você vai contratar o executivo? Né? Porque o treinador ele já vai ficar. As contratações, quando que fecha a janela? Essa janela é a seguinte, ó. Fala aí, vamos lá. Dia 1º, porque essa janela é uma janela de exceção. A janela original fechou no dia 7 de março. Mas tem a dos jogadores. A CBF abriu uma janela de exceção do dia 1º de abril até o dia 19. Só que é o seguinte, lá no regulamento dessa janela de exceção, o entendimento é de que só para jogadores que disputaram campeonatos estaduais e que vêm em definitivo, que é o caso do Caio Dantas, que até questionei o presidente e ele não soube responder, não estava por dentro aí dessa situação. Mas o Caio Dantas pertence ao Água Santa,
estava emprestado ao Vitória. Vai rescindir o contrato com o Água Santa e assinar em definitivo. Então só pode inscrever jogador nessa situação, em definitivo. Não pode inscrever jogador por empréstimo. Eu não estava no programa e eu vou perguntar, ele não sabia essa questão do Caio Dantas? Não, ele não sabia. Então, o presidente, como é que não... Pô, você é o presidente do clube, né? Pelo menos a parte jurídica e administrativa o senhor tem que saber. Pode não entender lá de futebol, mas essas coisas aí tem que estar por dentro. Mas tudo bem. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se o Claudinei vai ser o treinador... É assim, não é que ele não sabia do Caio Dantas. Os detalhes. Não, eu estou falando dos detalhes. Ele não sabia com relação... Ele disse que o contrato foi encaminhado para o Caio Dantas, para que o Caio Dantas viesse em definitivo. Ele não sabia essa questão, se pode contratar por empréstimo ou se tem que ser realmente em definitivo. Mas ele não tem que saber isso? Tem que saber. Exatamente, é isso que eu disse. Então, se tem o respaldo, o treinador é o Claudinei, tá compactuando ali com as contratações, está colocando as suas opiniões, eu acho que é isso. Agora, precisa dar um respaldo pro cara. Precisa fazer o planejamento com o Claudinei. Sabe por que eu falo isso? Porque vamos supor, começa a Série B, o time lá montado, Claudinei toma 2 pancadas, meu amigo. Ó o Claudinei, ó. E aí? Como é que vai ficar? Os jogadores foram contratados por ele. Jogadores de confiança do treinador. É por isso que às vezes acontece alguns percalços aí no meio do caminho e um time da grandeza do Guarani, que na minha opinião, todas as Série B que entrar, tem que entrar para brigar por uma das vagas, vai brigar novamente para não cair. Vai brigar também, vai fazer campeonato de permanência. E é isso que não pode acontecer. Tem que começar a pensar grande, presidente. Os times estão investindo mais. Cara, arruma um jeito. O Guarani precisa entrar nessa competição para brigar por uma das vagas. Chega de ficar... O torcedor não aguenta mais, gente. Olha aí o Campeonato Paulista, o que foi? Se livrar na última rodada, aqui, ó. Para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos pensar um pouco mais no torcedor. Vamos começar a fazer planejamentos vislumbrando coisas grandes. Chega esse negócio de toda hora ter que... Nós aqui, até para nós aqui é ruim. Toda hora tem que ficar, vai brigar para não cair, hein? Campeonato de permanência. Eu não aguento mais, Batista. Não aguento. Pô, eu joguei no Guarani. Eu joguei no Guarani, nesse mesmo Guarani... Quando vinha São Paulo, Flamengo, quem vinha, caía aqui, cara, a gente engrossava o caldo para os caras. E todas as vezes que finalizava a competição, a primeira fase, nós estávamos lá classificados entre os 8, brigando lá em cima. É esse Guarani que o torcedor quer. Batista, essa questão de financeira, você tem que ter criatividade, mas é difícil você ter criatividade sem dinheiro, né? Por exemplo, lá em casa mesmo, a gente usa criatividade quando não tem dinheiro. Se não come carne de primeira, come de segunda. Se não come de segunda, come ovo frito, não tem problema. Mas quando se trata de futebol, você precisa ter investimento financeiro, principalmente se tratando de uma competição tão difícil como é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, concordo totalmente com o Gleger, precisa dar um jeito aí, arrumar investimento para montar um time de qualidade. E eu acho que o Guarani se precipitou nessa questão do Ricardo Moisés, né? Quando da saída do Juliano Camargo, o Guarani também disse que o Ricardo Moisés estava afastado de qualquer função no futebol. A gente sabe que não é assim, que não vai ser assim, que ele vai continuar tendo bastante interferência no futebol. Então, se era para continuar desta forma, não precisava ter emitido aquela nota naquele momento, né? Talvez foi para apaziguar um pouco os ânimos, para mostrar algum tipo de atitude com relação ao momento ruim que o clube vinha passando naquela situação. Então, se precipitou nessa questão do Ricardo Moisés e concordo totalmente com o Gleger, tem que arrumar dinheiro, tem que montar um time forte aí, porque a Série B já mostrou nos anos anteriores que é muito equilibrado. Ô Vladimiro, você esteve ontem lá na coletiva do Ayrton, né? Isso, ontem foi apresentado oficialmente o Ayrton, ele que já havia jogado, né, parte do jogo contra o Red Bull Bragantino. O Danilo, aliás, foi o homem que apresentou na entrevista coletiva o Ayrton, ele que está ocupando, pelo menos momentaneamente, né, essa função aí de executivo. Então ontem oficialmente a apresentação do Ayrton, mais um atacante que chega aí para o Guarani que tem boas, ou pelo menos muitas opções no setor de ataque, ganha mais uma agora com o Renier. O Guarani está se reforçando
visando principalmente nesse momento o sistema ofensivo, Batista. E pescou alguma informação lá de bastidor? Olha, pelas informações, é difícil ter informações de bastidor ali. O pessoal é mais liso que bagre ensaboado, né? Na corredeira. Exato, mas há um... Essa é boa, hein? É mais difícil ainda, né? Mas pelo que eu pude levantar e conversar com o pessoal lá, Batista, há um certo otimismo com relação a esse momento, essa montagem do elenco para a Série B. Claro que as lições do fracasso no Campeonato Paulista devem ser tiradas, deve ter aprendido algo com tudo que aconteceu aí no Campeonato Paulista, mas já há um clima de um otimismo maior do Guarani para a sequência da temporada visando a Série B. Com relação ao Rodrigo Pastana, né? Que o pessoal tá. E aí, essa novela Pastana ainda tem alguns capítulos ainda, não? Então, eu perguntei para o André Marconato sobre essa questão de que o Pastana teria dito quando consultado pelo André Marconato sobre o Ricardo Moisés, que não trabalharia com o Ricardo Moisés. Ele deu uma sabonetada dizendo que não é bem assim, que sempre que um profissional sai, existe lá na pressão, né, no calor do momento, há sempre um atrito, mas que ele tinha uma grande amizade com o Rodrigo Pastana e que, se ele pedisse para o Rodrigo Pastana viria para mas o Guarani. Então houve o contato? Então, ele não diz que houve, mas também não falou que não houve, entendeu? Não. Eu tenho uma informação de que o Rodrigo Pastana, mesmo não trabalhando no Guarani, ele está trabalhando para o Guarani. Entendeu? Faz sentido. Está prestando um trabalho de consultoria. Isso aí faz encaminhou muito uma sentido. relação de jogadores que ele trabalhou e que ele tem, portanto, confiança, né, de fazer a indicação. E aí dá aquela ligadinha pro jogador, viu? O pessoal do Guarani vai te ligar aí, dá uma atenção pros caras, entendeu? Não? E o Pastana é um cara que tem... Mas o presidente não falou isso, não. Não, eu sei, Quem está falando sou eu. Pode ser que isso esteja acontecendo, eu entendi. Mas se não der certo, e se não der certo? A bucha vai sobrar para quem? Mas você sabe que... Ó, ele não vai assumir. Vou contar uma história para vocês, muito rápida. Conte, tem que ser rápida. Eu estava no Vila Nova de Goiânia, né? Que é um clube maravilhoso, de uma torcida gigantesca, né? E aí eu recebi uma ligação, eu não vou falar aqui de quem, mas o cara estava trabalhando, acho que no Corinthians, eu acho, e ele me ligou. E ele era o quê? Ô, Gleg, superintendente, na época eu não lembro como é que falava, acho que era diretor de futebol na época, né? Mas é essa, hoje seria executivo. Certo. Né? Esse é o nome. Ele me ligou, ele falou, Gleg, é o seguinte, ó, o Náutico vai te ligar, o presidente do Náutico vai te ligar, tá? Já falei com ele e tal, já passei as coordenadas, não sei o que, assim, o cara tava no Corinthians. Cara, desliguei o telefone, 2 minutos depois o presidente do Náutico me ligou, falando tudo aquilo que o cara tava falando. Sim. Então, isso aconteceu comigo. É uma consultoria. Exato, aconteceu comigo. Ele trabalhando no Corinthians, estava prestando uma consultoria para o Náutico. Náutico, exatamente. E era um cara que tinha trabalhado no Náutico, como aconteceu com o Rodrigo, né? Que tinha um carinho da diretoria do Náutico e que, exatamente, isso aconteceu comigo. Isso acontece muito no futebol.